O tema que eu quero compartilhar com o seu coração hoje é mais fácil do que pensamos. Diga isso, é mais fácil do que pensamos. Então a pergunta que deve surgir no seu coração de imediato é: bispo, o que é mais fácil do que eu penso? Vamos ler um texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e depois o versículo 9 a seguir. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Diga, herói valoroso, porém leproso. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Diga comigo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas do rio de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Diga comigo, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Diga, e ficou purificado. Imagine um pai de família que despede da esposa, despede dos filhos, deixa a casa, bate a porta e desaparece. Imagine o estado dessa família abandonada pelo pai. Imagine o estado dessa esposa abandonada pelo marido, com 2, com 3 filhos, com 4 filhos. O grande problema do ser humano, e nós erramos muito, é quando nós alimentamos a dor, alimentamos a tristeza, alimentamos o sofrimento por uma perda que tivemos. Todas as perdas que você passa por elas na vida exige de você um recomeço. Exige de você um novo começo. Porque normalmente o que você perdeu não vai voltar. O que passou pela sua vida, passou e não vai ter volta. Quanta gente que hoje vive lamentando das perdas do passado. As perdas do passado. Perderam um bom emprego, tinham um bom trabalho, perderam aquele bom trabalho. Tinham um bom negócio, perderam aquele bom negócio. Tinha uma boa família, perderam aquela boa família.
tinha liberdade, perderam a liberdade. A vida acaba com uma perda, mas para muita gente acaba. Para muita gente a vida acaba com a perda de um ente querido. Um neto que morreu, para aquela avó a vida acabou. O marido que morreu, para aquela esposa a vida acabou. A esposa que morreu, para aquele homem a vida acabou. Para muita gente a vida acaba com algum tipo de perda. Mas quando nós temos uma perda, nós temos que estar dispostos a recomeçar a vida outra vez. Mas como fazemos isso? Porque nesse meio desse acontecimento, é difícil você pensar, é difícil você raciocinar que as coisas podem ficar bem no futuro. Porque nós projetamos muito o futuro através do nosso presente. Se o presente está favorável, então nós projetamos um futuro ainda melhor. Mas se o presente, as coisas estão difíceis, estão truncadas, estão amarradas, então nós projetamos um futuro pessimista. Então, quando nós temos uma perda, é hora de recomeçar. Diga, quando eu tenho uma perda, é hora de recomeçar. Como fazer isso? É difícil pensar que tudo vai ficar bem. O que essa mulher pensaria se no meio dessa perda, dias, horas depois, que o seu marido foi embora, abandonou ela com seus filhos, o que ela pensaria se alguém dissesse para ela a seguinte frase: confia em Deus? O que ela pensaria? Confia em Deus. Qual seria o pensamento dela? O que ela diria para alguém que dissesse para ela: tenha fé em Deus? Eu acredito que a resposta dela seria a seguinte: parece ser muito fácil para isso dar certo. Apenas ouvir um confia em Deus parece ser muito fácil para isso dar certo. Parece que é fácil. Você percebe que quando nós ministramos uma palavra de fé sobre a vida de alguém que está com um problema, lá dentro do coração dela, e algumas são mais expansivas e acabam dizendo: é porque você não está no meu lugar. É porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. É porque você não está passando pela experiência que eu estou passando. É fácil para você falar isso. É fácil para alguém com saúde falar para alguém que está doente: confia em Deus, tenha fé em Deus. É fácil alguém que está com um bom trabalho falar para alguém que perdeu o emprego: tenha fé em Deus, você vai reaver seu trabalho, vai abrir uma outra porta para você. É isso que normalmente as pessoas que recebem uma mensagem de fé, é o que normalmente passa pelo coração delas. Parece ser muito fácil para dar certo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu acredito que essa mulher, ainda no exemplo que eu dei para vocês, eu acredito que essa mulher abandonada pelo marido, eu acredito que ela se sentiria melhor se alguém dissesse a ela o passo a passo de como ela deveria fazer para sair de dentro desse poço. Você está me dizendo que eu devo ter fé em Deus, mas como que eu faço para sair de dentro desse poço? Qual o passo a passo? O que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, o que eu faço depois? Porque todos nós queremos uma instrução. Uma instrução nos traz uma direção. Porque em momentos de tribulação, nós ficamos meio que perdidos. Ficamos meio que vendidos. Nós pensamos em muitas opções. Muitas coisas passam pela nossa mente. Então nós estamos buscando uma orientação. E Deus sabe que é isso que nós esperamos. Deus sabe que no momento de tribulação, o que você espera é um passo a passo,
que alguém te dê instruções do que você deve fazer. E nessa noite você vai entender que é exatamente isso que Deus faz. Quando você tem uma necessidade, quando você passa por uma aflição, quando você enfrenta uma situação adversa, Deus vai te dar o passo a passo para gerar um milagre na sua vida. Alguns anos atrás, eu liberei uma palavra para esta igreja, e essa palavra diz o seguinte: as instruções que eu sigo criam o milagre que eu preciso. Diga comigo, as instruções que eu sigo criam um milagre que eu preciso. Então Deus sabe que nós precisamos de um passo a passo. E então Ele vai nos dar esse passo a passo. Só precisamos acreditar nele. O que Deus vai nos dizer, a palavra que vamos receber, o passo a passo que vai gerar o milagre, não é nada difícil. Não é nada difícil. É mais fácil do que pensamos. Você olha para a situação, ela pode ser difícil, mas a instrução e a direção que Deus vai te dar será algo muito fácil. Quem está me entendendo, diga amém. Não será algo difícil e também não será algo complicado. O exemplo que nós lemos agora há pouco, o exemplo de Naamã, general sírio, leproso. Esse exemplo vai fazer com que a gente entenda que a fé pode fazer o impossível se nós ouvirmos uma simples instrução de Deus. Eu li esse texto para mostrar isso para você. Uma simples instrução de Deus, quando recebida com fé, vai gerar um grande milagre na sua vida. Diga, a instrução que eu recebo, recebida com fé, vai gerar um milagre na minha vida. As instruções que o profeta deu para Naamã era fácil de fazer. O homem está leproso. Ele vai até a casa do profeta Eliseu. E ele recebe um passo a passo. Ele recebe uma instrução. O que eu devo fazer para ser curado? O profeta então manda o mensageiro e diz para Naamã: vá até o Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes, e quando você completar o 7º mergulho, você estará completamente curado. Sabe como que Naamã recebeu isso, gente? Com decepção. Ele ficou frustrado, porque ele esperava algo mais difícil. Isso é muito fácil. Mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, isso é muito fácil. O que Naamã esperava? Ele mesmo diz: eu esperava que o homem de Deus fizesse uma invocação. Tipo assim, sabe, que a terra tremesse, que caísse uma labareda de fogo do céu, que exigisse dele algum tipo de sacrifício. Ele esperava algo difícil, mas ele recebe uma mensagem muito fácil para ser curado. Quem está me entendendo, diga amém. Deus não vai te pedir nada difícil. As instruções que Deus te dará para você romper, as instruções que Deus te dará para você quebrar um ciclo negativo na sua vida, são coisas muito fáceis. E você vai entender já já qual é o problema disso ser fácil. Naamã deve ter pensado: isso é muito fácil para dar certo. Mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão? Primeiro, eu nunca ouvi alguém dizer que mergulhou nessas águas e saiu curado. Nunca ouvi isso. Não tem um precedente. Por que alguém mergulharia nessas águas e haveria de sair dela curado? Quantos doentes já tomaram banho nesse rio e continuaram doentes? Por que eu vou sair dali curado? Porque é uma instrução divina.
E numa instrução divina, Deus transforma algo natural em sobrenatural. Diga isso comigo, quando há uma instrução divina, Deus transforma algo natural em sobrenatural. Há muitos anos atrás, um irmão da nossa igreja estava com um câncer, lá da Praia Grande, ele estava com um câncer na garganta. E já estava assim, caminhando para a morte. Os exames eram todos muito pessimistas. Não havia nenhuma esperança. Todos os tratamentos, tudo que ele poderia fazer para ser curado, para que aquele câncer não avançasse, foi feito. E nessa época o nosso apóstolo Doriel, esteve aqui em Santos. E nós trouxemos esse irmão para que o apóstolo orasse por ele, colocasse a sua mão sobre ele. E então ele trouxe aquele calhamaço de exames, mostrou para o apóstolo e disse: os médicos dizem que eu vou morrer. O apóstolo olhou para ele e disse assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. A partir de amanhã, tome 7 colheres de azeite, azeite puro. Tome 7 colherzinhas de azeite, uma por cada manhã, e no 7º dia você estará curado. Diga: as instruções que eu sigo vão criar o milagre que eu preciso. Mas sabe o que aquele irmão pensou? Isso é muito fácil para dar certo. Sei lá, 15, 20 dias depois, eu estava indo no funeral dele. E a pergunta que eu fiz para a esposa dele foi: ele tomou as 7 colherzinhas de azeite? Ela disse: não. Porque isso é muito fácil para dar certo. As pessoas têm às vezes a mania na igreja de comparar o sobrenatural com o natural. Quimioterapia não deu certo. Radioterapia não deu certo. Uma colherzinha de azeite? Pastora Xerri, faz assim, uma colherzinha de azeite? Uma colherzinha de azeite? Isso é muito fácil para dar certo. Era fácil demais para ser verdade. Ele não seguiu as instruções e morreu. As instruções são tão simples, são tão fáceis, que nossa mente limitada fecha as portas para Deus agir sobrenaturalmente. Sabe, a instrução é tão simples, e a nossa mente é tão limitada, que nós fechamos as portas, e Deus não pode agir sobrenaturalmente. Porque aquilo que nós ouvimos é muito abaixo do que nós esperávamos. O que Naamã ouviu do profeta era muito abaixo do que ele esperava. Ele estava com uma expectativa muito grande, muito alta. E o que o profeta disse para ele estava muito abaixo do que ele esperava. Esperamos algo mais difícil, nós queremos algo mais difícil. Os irmãos católicos é que gostam disso. Sobem 365 degraus de joelho. Porque para eles, para haver um mover, tem que fazer algo muito difícil. O outro sai daqui de Santos até Aparecida do Norte, a pé. Porque tem que ser muito difícil. O difícil não é você quem faz. O difícil é Deus quem faz. Faça o fácil e Ele vai fazer o difícil. Mergulhe nas águas do Rio Jordão e Ele vai fazer o difícil, que é curar a lepra. Quem está comigo, diga amém. No caso de Naamã, os seus criados o convenceram, dizendo que ele deveria tomar os 7 banhos.
Uma vez que ele estava disposto a fazer algo muito difícil. O servo diz: o senhor não estava disposto a fazer algo muito maior do que isso? Você não trouxe no seu coração uma expectativa de algo muito maior? Você não esperava algo muito maior do que o que ele está te pedindo? Mergulha, é só isso que ele te pediu. Mergulha. É só isso que ele te pediu. Tome os 7 banhos. Uma vez que ele estava disposto a fazer algo mais difícil, ele ouviu os seus servos e foi curado. Ele estava disposto a fazer algo mais difícil. Porque aquilo parecia ser muito fácil. Para quê? Para dar certo. É como às vezes na igreja. Me lembrei de uma experiência. Há quase 200 anos atrás, agora eu vou falar de mim. Na verdade, há uns 35 para 40 anos atrás, eu era pastor em Juiz de Fora, com o bispo Wilson. E numa sexta-feira, uma senhora chegou na igreja desesperada. O filho dela estava no hospital e havia recebido uma sentença de morte. O médico chamou a mãe, chamou o pai e tirou toda a expectativa de vida que o adolescente podia ter. E ela chegou desesperada. E ela disse: tem alguém que pode ir comigo no hospital para orar pelo meu filho? E não tinha ninguém que pudesse. Não tinha ninguém à disposição. Eu disse para ela: olha, estava no hall da igreja. Eu disse: não tem ninguém não. E eu tinha uma bala no bolso. Não era calibre 38. Era uma bala de chupar. Eu tinha uma bala no bolso. Sabe? E o Espírito Santo me tomou. E eu tirei aquela bala do bolso e disse para ela: eu vou orar nessa bala. A senhora dá para o seu filho chupar e ele vai ser curado. E eu orei naquela bala. Não sei nem de que era. Mas eu orei naquela bala. Isso numa sexta-feira. Ela levou a bala. O filho dela chupou a bala. Na quarta-feira, ela estava com o filho na igreja curado. Mas chupar uma bala é muito fácil para isso dar certo. Mas quando é um passo a passo, uma revelação, uma inspiração que vem da parte de Deus, o simples vai fazer o impossível acontecer. É isso que nós precisamos compreender e entender. Eu me lembro de uma outra situação. Compartilhava com os irmãos aqui hoje pela manhã. Também nessa mesma época, eu mais o bispo Wilson estava numa cidade de Minas Gerais, no interior de Minas, chamada Viçosa. E o bispo Wilson estava pregando sobre a ressurreição de Lázaro. E ele interpreta muito quando ele está pregando. Quem já viu ele pregando aqui sabe disso. Ele dá uns gritos fortes. E quando ele chegou naquela parte em que Jesus vai chamar Lázaro, a Bíblia diz que Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. Deu um grito alto. E Lázaro acordou dentro do túmulo e saiu para fora. E o bispo Wilson deu esse grito: Lázaro, sai para fora. E na terceira ou quarta fileira, desse mesmo lado aqui, tinha um senhor com 2 amuletas encostado nela. Ele olhou para aquele homem e deu o mesmo grito: moço, levanta agora, solta essas muletas e anda. Aí o cara olhou e falou assim: ô pastor, na bucha assim não, vamos mais devagar. Sabe por quê? Isso é muito fácil para dar certo. Ouvir só uma palavra e essa palavra provocar um milagre, isso é muito fácil para dar certo. Quem está me acompanhando nessa noite? Você já perdeu muitos milagres aqui na igreja. Porque você ouviu algo, uma direção, uma instrução,
um passo a passo de Deus. Você estava lendo a Bíblia, o Espírito Santo te deu um passo a passo, te deu uma direção, te deu uma ideia, e você falou, mas isso é muito fácil para dar certo. Então dizer para alguém que um simples toque das mãos vai curar o seu corpo enfermo, pode levar essa pessoa a pensar que isso é muito fácil para dar certo. Ele acaba perdendo o milagre. Isso é muito fácil para dar certo, bispo. Só tocar, só colocar a mão, isso é muito fácil para dar certo. Todo dia alguém aperta a minha mão, todo dia alguém coloca a mão no meu ombro. Agora você está dizendo que um toque da mão vai trazer uma cura? Isso é muito fácil para dar certo. Tem que ter alguma coisa assim difícil. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. O milagre é mais fácil do que nós pensamos. É seguir as instruções. Diga o milagre. Diga outra vez, o milagre é mais fácil do que pensamos. É só seguir as instruções. Seguir as instruções que acreditamos serem muito mais fáceis é a prova da nossa fé. Seguir as instruções que acreditamos serem fáceis, vou repetir, seguir as instruções que acreditamos serem fáceis é a maior prova da nossa fé. Quando os israelitas entraram na terra prometida, eles encontraram o primeiro desafio. Josué e o povo de Israel encontraram o primeiro desafio. A primeira cidade a ser conquistada na terra prometida era Jericó. Uma poderosa cidade, muito bem guardada, muito bem protegida pelos seus muros. Uma cidade extremamente protegida, impenetrável. A Bíblia diz que quando os israelitas olham para Jericó, o coração deles desfalece. Porque se viram impossibilitados de conquistar a cidade. Sabe aquela expectativa que você gera acerca de alguma coisa na sua vida? E quando você se depara com a realidade, você quer voltar atrás? A euforia desaparece, a expectativa vai embora. Mas Josué recebe um passo a passo. Diga, Josué recebe um passo a passo. O Senhor diz a Josué, rodeia Jericó 7 dias, no 7º dia 7 vezes, e na 7ª vez, toque as trombetas e comece a gritar que os muros vão cair. Diga, é muito fácil para dar certo. Rodear as muralhas 7 dias, andando, caminhando, marchando. No 7º dia, 7 vezes. Na última volta, gritar, tocar as buzinas, as trombetas. As instruções que Josué recebeu tornava a conquista mais fácil do que ele pensava. Quem está me entendendo? As instruções que ele recebeu tornavam as conquistas mais fáceis do que ele pensava. O povo estava pensando em guerra. O povo estava pensando em armas na mão. Mas agora eles recebem uma palavra. Eu sempre digo isso, irmãos. Uma palavra, ela tem muito poder. Uma palavra tem poder para começar uma guerra. Uma palavra tem poder para terminar uma guerra. Uma palavra tem poder para transformar um coração. Uma palavra tem poder para mudar um sentimento. Palavras é algo muito poderoso. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar a nossa língua, para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Porque o que sai da sua boca gera poder. Quem está me entendendo, diga amém. Agora imagina isso. Se o que sai da nossa boca gera poder,
Imagina o que sai da boca de Deus. O que sai da sua boca gera poder. Agora imagina o que sai da boca de Deus. Que poder é esse? Quem está comigo, diga amém. Então as instruções que Josué recebeu tornavam a conquista mais fácil do que eles pensavam. Marcharam em torno da cidade. Sabe, eu fico imaginando, pastor Marcelo, o pessoal em cima dos muros, os soldados de Jericó em cima dos muros, olhando para aquilo embaixo. Eu imagino que eles estavam rindo. Imagino que eles estavam rindo. Imagino isso, estavam rindo. Deviam estar rindo, dando risadas. Mas no final, aleluia, os muros caíram. Diga isso, no final, os muros caíram. Preste atenção nisso. Já estou caminhando para o final. Moisés foi enviado por Deus até o Egito com uma missão: libertar os israelitas de 430 anos que viviam naquela terra, e a maior parte do tempo que eles viviam no Egito foi sob o regime da escravidão. E Moisés enfrenta Faraó com sinais, com prodígios. Faraó resiste Moisés, mas na 10ª praga que desce sobre o Egito, Faraó então liberta os escravos. Ele diz para Moisés: tira esse povo daqui. Vocês estão acabando com o Egito. Leve esse povo embora. Pode ir para a terra de vocês, adorar o Deus de vocês. E então Moisés reúne quase 3 milhões de pessoas. E eles saem da terra do Egito e eles vão caminhando pelo caminho que vai dar na terra prometida. Preste muita atenção nisso. Depois de dias de caminhada, eles chegam até a praia do Mar Vermelho. Que visão linda! Há quanto tempo eles não viam a praia? Vamos descansar da nossa jornada. Vamos parar um tempo aqui. Vamos tomar um banho de mar. E quando eles estão acampados ali, ao redor do Mar Vermelho, vem um mensageiro trazendo uma notícia: Faraó voltou atrás. Está enviando o seu exército para capturar vocês e levar todos de volta como escravo para a terra do Egito. Acompanhe a história. Pergunta que eu faço para você: quando Moisés recebe esta notícia, quais as opções que ele tinha? Porque logo que temos um problema, nós começamos a pensar numa saída. É assim ou não? Você tem um problema financeiro, você começa a pensar em algumas opções. Como que eu posso resolver isso? Você tem um problema de saúde, você começa a pensar em algumas opções. Como eu vou resolver isso? Você tem um problema familiar, você começa a pensar em algumas opções. Como eu vou resolver isso? Quais as opções que Moisés tinha? Anote isso. Número 1. Dizer para o povo se lançar no mar e atravessar o mar nadando. Coloca as crianças nas costas. Entrem para dentro do mar. Vamos atravessar esse mar nadando. Mas o inimigo não vai ter o gostinho de pegar nós de volta. Moisés, mas o gado, as ovelhas, as nossas roupas, os bens que nós trouxemos. Imagina Moisés dizendo assim: irmãos, agora não é hora de pensar nisso, agora é de pensar na vida. Deixa isso para trás. Essa era a primeira opção. Atravessar o Mar Vermelho a nado.
Segunda opção que Moisés teria: pegar nas poucas armas que eles tinham e enfrentar o poderoso exército de Faraó. Lutar contra Faraó. Ele tinha uma terceira opção. Diga, terceira opção. Clamar a Deus. Diga, terceira opção. Clamar a Deus. E ele fez isso. E Deus deu a ele a terceira saída. Levante as mãos e ordene que o mar se abra. Levante as mãos, Moisés, e ordene que o mar se abra. Mas o que isso é mesmo, gente? Isso é muito fácil para dar certo. Diga, isso é muito fácil para dar certo. Isso é muito fácil para dar certo. As duas primeiras opções: atravessar o Mar Vermelho nadando, pegarem armas para lutar contra o exército de Faraó, fatalmente o povo seria morto. Mas a terceira opção dada por Deus era mais simples. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Era mais simples. Levante a mão, mas era mais difícil de se acreditar. Diga, era mais simples, mas a mais difícil de se acreditar. Levanta a mão para que o mar se abra. Simples, porém difícil de acreditar. Eu repito, existem pessoas perdendo oportunidades de milagres na igreja. Existem pessoas perdendo oportunidade de milagres quando vão a uma reunião de célula. Porque tudo que você ouve é muito simples para dar certo. É muito simples para isso dar certo. Diante das circunstâncias da sua vida, você terá uma, duas ou três opções, que são os caminhos que você pode seguir com a sua própria força. O que eu posso fazer para resolver isso? São caminhos que você pode seguir com a sua cabeça, com a sua inteligência. São caminhos que você pode seguir com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Mas a terceira ou a quarta opção é você acreditar e obedecer a Deus. Parece fácil. Parece fácil a gente dizer para você assim: acredite em Deus. E é fácil mesmo. Mas exige fé para você ver o impossível. Exige fé para você ver o impossível. Quer dizer aqui nessa noite para você: escolha a opção de acreditar em Deus, por mais simples que ela pareça. Se alguém levantar um copo d'água e disser para você: toma essa água que esse câncer vai embora, beba. Se alguém te disser: pega esse lenço, leve e coloca no corpo dela no hospital que ela vai levantar, leve. Mas é muito fácil para dar certo. Diga, é muito fácil para dar certo. Você precisa clamar por Ele. Ele vai te apresentar uma saída que você não tem. Jeremias capítulo 3, versículo 33. Olha o que diz. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Projeta para nós, Natasha. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos ler todo mundo juntos no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Levanta a mão que o mar vai se abrir. Foi resposta ao clamor. Mergulha 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Foi resposta ao clamor. Trouxeram um cego até Jesus. E Jesus diz: leva ele lá no tanque de Siloé. Lava os olhos dele, as vistas dele, nas águas daquele tanque, e ele vai enxergar. Mas isso é fácil demais para dar certo. Clamas a mim, e eu vou te responder. E eu vou te dar um passo a passo. Eu vou te dar uma opção que você não tem. E se você caminhar nessa opção, eu vou gerar o milagre que você precisa. Quem está comigo? Levante a mão. Existem situações em que temos que clamar a Deus. Diga, existem situações em que temos que clamar a Deus. Precisamos dizer, sei que existem algumas saídas, mas me diga, Senhor, o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. O que era mais fácil para Moisés? Cruzar o mar nadando? Lutar ou levantar as mãos? Me responda. Vou perguntar de novo. O que era mais fácil para Moisés? Atravessar o mar nadando? Pegar em armas e lutar? Ou levantar as mãos? Levantar as mãos era mais fácil. Mas qual era o mais difícil de acreditar? Levantar as mãos. Levantar as mãos. As soluções de Deus são fáceis, mas são difíceis de crer. Vou repetir, as soluções de Deus são fáceis, mas são difíceis de crer, porque precisamos de fé. Eu sei que está em você, sabe assim, quase pulsa no seu corpo, mexe com a carne do seu corpo. Eu sei que Deus fará algo. Ele quer fazer, mas você precisa destravar a bênção ao crer e confessar que o impossível será feito. Escreva essa frase no seu coração. Não se dê por vencido, mas se dê por vencedor. Diga para quem está do seu lado, afirme essa palavra no coração dessa pessoa. Não se dê por vencido, se dê por vencedor. Diga para quem está agora do outro lado, não se dê por vencido, se dê por vencedor. Dê um aplauso a ele nessa noite. Levante as 2 mãos e diga, Deus. Diga outra vez, Deus. Diga mais alto, Deus. Sempre me dará uma opção para fazer um milagre em minha vida. Diga outra vez, Deus sempre me dará uma opção para fazer um milagre na minha vida. Aleluia! É muito fácil para dar certo, mas vai dar certo. Diga aleluia.